Já tá aí. Sim. Oi, Helena, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Dá pra ouvir a gente tranquilo? Tá ótimo o som. Então, Obrigada. vamos começar então. Boa tarde, boas-vindas a todos que nos estão acompanhando no nosso sexto ciclo de debates discente, organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisa de Relações Internacionais, o CERI-FACAMP. Eu sou Marina Zerpelon, aluna do terceiro ano de Relações Internacionais da FACAMP e estagiária do CERI-FACAMP. O ciclo visa a difusão dos resultados das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP em formato de projetos de pesquisa, grupos de estudo, monografias e iniciação científica. Nesse ano, o ciclo ocorrerá de 4 a 8 de novembro, com 12 mesas temáticas de apresentação dos resultados de pesquisa em formato de pôster. As mesas contam também com a participação de convidados externos, pesquisadores e professores de universidades públicas e privadas brasileiras, como debatedores. Com o propósito de promover a difusão das pesquisas conduzidas pelos alunos de Relações Internacionais da FACAMP por meio do intercâmbio de conhecimento entre as instituições de ensino e pesquisa dos debatedores convidados, é com grande honra que declaro aberta a quarta mesa do sexto ciclo de debates discente do Série FACAMP, intitulada Os Impactos do Neoextrativismo na América Latina. Para discutir o tema da mesa de hoje, é com grande prazer que damos as boas-vindas à nossa convidada, a pesquisadora Helena Dolabella. Helena é pesquisadora em estágio pós-doutoral do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, vinculado ao Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, além de ser graduada em Direito, mestre e doutora em Ciências Sociais. Helena, nós agradecemos a sua presença e sua disponibilidade para poder participar do nosso ciclo de debate discente. Na mesa de hoje, contaremos com a apresentação de três trabalhos. Vamos começar com a apresentação da pesquisa intitulada O Neoliberalismo é o caminho que conduz ao inferno, a mudança de política externa venezuelana do governo de Hugo Chávez, desenvolvida pelas pesquisadoras Ana Júlia Pachur, Camila Tescaro, Yasmin Braga, Luara Spinassi e Vitória Nunes. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Olá, bom dia. Dá para me ouvir certinho? Bom. Sim. Se vocês puderem falar os nomes, por favor, também, quando começarem a falar. Ah, tá bom. Meu nome é Luara Spinassi. O foco da nossa pesquisa é a mudança da política externa venezuelana no governo de Hugo Chávez. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é quem foi o Hugo Chávez. Hugo Chávez ele foi um militar e político venezuelano que ele foi presidente da Venezuela durante 1999 até 2013. Só que o foco da nossa pesquisa que foi o ano da sua morte. Porém, o foco da nossa pesquisa é de 1999 até 2003. Ele ficou conhecido pela Revolução Bolivariana, que foi um projeto que visava principalmente a justiça social, a soberania nacional e a integração latino-americana, trazendo elementos, de inspiração do pensamento do libertador Simão Bolívar. Quem foi o Simão Bolívar? O Simão Bolívar ele foi um dos maiores líderes militares e políticos da história da América Latina, e ele era conhecido como o Libertador justamente porque ele teve um papel crucial nas guerras de independência da América do Sul contra o domínio espanhol. É,
O legado de Simão Bolívar, ele foi um movimento político e ideológico que ficou conhecido como o bolivarianismo, o qual apresentava três pilares principais: o de independência e soberania nacional, no qual o Bolívar acreditava que as nações da América Latina deveriam ser completamente independentes, não somente do domínio colonial europeu, mas também de qualquer interferência estrangeira. O segundo pilar é de unidade latino-americana, então ele acreditava que essa integração ela era super necessária para resistir ao neocolonialismo e também a qualquer tipo de outra interferência estrangeira na América Latina como um todo. E o terceiro e último pilar é o de justiça social e igualdade. Mesmo Simão Bolívar sendo um membro da aristocracia, ele acreditava que na necessidade de uma maior igualdade social, principalmente porque ele afirmava que as nações latino-americanas recém-independentes, elas precisavam lidar e resolver as suas desigualdades sociais para depois conseguir conquistar o bem-estar da maioria da população. É, esses princípios de Simão Bolívar eles foram extremamente importantes na construção da política externa de Hugo Chávez, porque ela foi basicamente uma releitura do bolivarianismo, principalmente porque o Chávez ele utilizou dessa ideologia como base dos seus discursos, tanto internos quanto externos. Essa releitura ela foi vista como uma alternativa aos modelos liberal e neoliberal que eram dominantes na época e criticava demasiadamente as desigualdades sociais existentes. É, o modelo adotado por Chaves, ele também foi um projeto internacional, então ele pregava esses valores tanto internamente quanto externamente para toda a América Latina, e ele almejava criar uma frente regional unificada. Então, ele se inspirou nas ideias de Simão Bolívar, com o seu grande papel de herói anti-imperialista e o símbolo de resistência ao colonialismo, para criar uma pátria grande, que era um projeto de identidade comum através da integração social, econômica e política dos países latino-americanos, sul-americanos e também caribenhos. E, além disso, é muito importante a gente destacar a liderança regional da Venezuela nesse processo, justamente porque ela foi projetada como uma potência ideológica a partir do discurso socialmente construído por Hugo Chávez. Bom dia, meu nome é Yasmin, eu sou aluna do segundo ano de Relações Internacionais e a nossa pesquisa ela tem um foco de observação na teoria construtivista das relações internacionais. Então, na nossa pesquisa, a gente afirma que a entrada de Hugo Chávez mudou a identidade da Venezuela. Isso quer dizer que antes a Venezuela ia de acordo com os outros países da América Latina e após a entrada do Hugo Chávez, a gente tem, como a Lua falou, uma mudança para uma identidade mais bolivarista. Assim, o Hugo Chávez ele vai manter os eixos da sua identidade, que vai se traduzir nos seus interesses de política externa, na soberania da América Latina, no anti-imperialismo e no antineoliberalismo. Assim, para ele, os Estados Unidos não eram só a única potência hegemônica, o único polo de poder no sistema internacional, mas ele também representava, esses valores que o Hugo Chávez ia em oposição. Assim, o Hugo Chávez fez diversas ações e diversos discursos contra o imperialismo, norte-americano. Assim, ele buscava uma aliança com outros países como uma forma de balancear esse poder dos Estados Unidos e criar um mundo multipolar. Bom dia, meu nome é Ana Júlia Bachur, eu também sou aluna do segundo ano de Relações Internacionais e agora eu vou explicar um pouco sobre a questão do construtivismo em si. A nossa análise construtivista teve como base o artigo do Alexander Wundt, que se chama Anarchism What States Make of It, The Social Construction of Power Politics, de 1999. E a gente focou no primeiro princípio do construtivismo, que diz que os atores agem de maneira relativa aos objetos, o que pode incluir outros autores, com base nos significados que esses objetos têm para eles.
Então a gente tem que no sistema internacional, os estados, eles interagem entre si e essa interação, eles atribuem significados a essa interação. E esses significados é que determinam a identidade que o estado vai assumir em cada contexto social. As identidades são papéis relativamente estáveis que um Estado assume em cada situação em que ele se insere. E a gente tem que as identidades são as bases dos interesses. Então, sempre as identidades serão determinadas e, após isso, é que os interesses vão ser definidos e as práticas do Estado ser realizadas. A gente tem também que as identidades podem se cristalizar e se tornar instituições, que são identidades compartilhadas muitas vezes e que acabam se naturalizando. Então, elas acabam sendo tidas como dadas. A gente tem que uma transformação de identidades acaba sendo difícil com essa institucionalização, uma vez que os comportamentos acabam sendo reforçados no sistema internacional. Então, os estados, eles possuem hábitos, crenças que já são muito intrínsecas ao seu modo de ação. Então, uma mudança no sistema internacional das identidades fica muito difícil. Porém, isso pode acontecer, como já foi mencionado, a Venezuela passou por uma mudança de identidade, então a gente tinha que, antes da assunção do Hugo Chávez como presidente, ela tinha um viés, uma posição mais neoliberal e pró-Ocidente, e após a assunção de Hugo Chávez, ela passou a ter uma identidade bolivarista, com foco no antineoliberalismo e na União Latino-Americana. Bom dia, eu sou a Vitória. Eu também sou estudante de segundo ano de Relações Internacionais. Eu queria relacionar um pouco o conceito do entity com a relação sobre a política venezuelana durante o governo do Hugo Chávez. Como a Ana disse, as identidades elas são muito importantes dentro do sistema internacional. E mudanças na identidade elas acontecem de dentro para fora. Então, a partir do momento em que o Hugo Chávez decide mudar a identidade da Venezuela e passar a ver a Venezuela como uma potência, querendo ou não, as identidades elas começam a mudar dentro do sistema internacional também. Então, a partir do momento em que o Hugo Chávez começa a criar uma identidade latino-americana e começar a tentar fazer uma unidade latino-americana, isso é uma afronta dentro do sistema internacional. As mudanças de identidade são uma afronta para a hegemonia e para o status quo do sistema internacional. E é por isso que no Entity, o conceito de identidade, ele, a partir do momento que você muda, ele muda a estrutura do sistema. Eu sou a Camila, eu também sou estudante de Relações Internacionais e tenho o segundo ano, e eu vou falar sobre o Petrocaribe e relacionar ele com o conceito de poder do construtivismo. O Petrocaribe ele foi lançado por Hugo Chávez em 2005 como uma iniciativa de cooperação energética, onde a Venezuela oferecia petróleo para os países do Caribe em condições preferenciais, o que dava uma aliviada na dependência energética desses países em relação aos Estados Unidos. O Chaves ele utilizou o Petrocaribe como uma ferramenta diplomática, onde ele reforçava os laços políticos e econômicos com esses países beneficiados. Sob a ótica do construtivismo, o Petrocaribe ele pode ser interpretado como um exercício de poder ideacional, porque ao moldar as normas da solidariedade e cooperação, o Chaves ele reforçou uma identidade regional. E o poder, nesse caso, ele está na construção de significados compartilhados, e onde a energia ela não é utilizada como apenas um recurso econômico, mas também como um símbolo de união e soberania regional. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela apresentação. Agora passaremos para a nossa segunda apresentação de pesquisa intitulada Água Mole e Pedra Dura. Minera Tanto da que Fura, o projeto Páscoa Lama, desenvolvida pelas pesquisadoras Alice Coelho, Letícia Inácio, Marina Lopes e Fernanda Rebert. Vocês terão 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Vocês têm a palavra. Bom dia, Helena. Eu sou a Fernanda. Na verdade, o título do nosso trabalho, começando aqui, ele mudou um pouquinho. Então, a gente pegou, nesse mesmo sentido de água mole, em pedra dura, minera tanto até que fura, mas um ditado em espanhol, para fazer mais sentido com o nosso trabalho, né? Já que a gente está falando de América Latina, Chile.
Então, eu acho que a primeira coisa que você vai perceber que deu uma mudada foi isso. Mas basicamente, a gente falando um pouco sobre o nosso trabalho, esse é o nosso Policy Brief que a gente está elaborando na matéria de LAPRE e América Latina, em conjunto com a matéria de temas. Então, a gente busca aqui fazer uma análise do projeto de mineração de Pascoalama, que aconteceu na fronteira entre Chile e Argentina, com a concretização, né? Então, o funcionamento realmente do ODS 6, que é o ODS da água, no Chile. Esse projeto ele tem diversos problemas, mas o que a gente busca mesmo analisar como objeto da nossa pesquisa é o Tratado de Integração e Complementação Mineira, que acaba por possibilitar que esse projeto aconteça. Ele foi assinado em 1997 em uma região, assim, para possibilitar a mineração em uma região que nem existia mineração antes, que foi no sul do Chile, na divisa com a Argentina. O projeto de Pascoalama, especificamente, ele foi executado por uma mineradora canadense chamada Barrick Gold, e os problemas que a gente busca analisar dentro do nível de análise do tratado são três especificamente. Então, o nível social, o nível ambiental e o nível de fiscalização. Então, como o Chile age nesses três âmbitos para lidar com o problema de Pascoalama. Então, o problema aqui em Pascoalama em si foi que esse projeto de mineração ele aconteceu na parte da Cordilheira dos Andes, em que a gente tinha glaciares e que embaixo desses glaciares ficavam os minérios. Então, o grande problema aqui para o projeto acontecer era que eles precisavam destruir esses glaciares para poder minerar. E o Chile é um dos maiores países exportadores de ouro e de cobre no mundo. E aí, é, esse problema aconteceu principalmente porque ele aconteceu numa região do Vale do Asco, em que existem muitas comunidades tradicionais indígenas e que são afetadas justamente por conta dos circuito, não, do ciclo do rio, perdão. E, e aí, com a poluição dessas geleiras, desses glaciares, a destruição também, acaba que esse pessoal é afetado não só pelo consumo de água, mas também porque é uma região muito conhecida por exportar uva, por plantar, é uma região também muito turística ali entre eles. A gente teve uma conversa com um especialista da OLCA, que é a Organização da América Latina para Conflitos Ambientais, e ele contou muito para a gente sobre o problema que essas comunidades enfrentavam no consumo, no acesso à água, porque ela não está só poluída com o que eles usaram para minerar, mas ela está poluída com os próprios minérios. E aí, esse entra no nível do âmbito social, né, que a gente estava falando ali, das comunidades principalmente, mas também da atuação de ONGs e do próprio governo. No âmbito ambiental, né, a gente está falando um pouco mais sobre essa contaminação. Acho que é o que a gente mais acabou se envolvendo, porque ele está justamente ligado com todos os outros, então, o social e o de fiscalização. E justamente falando sobre como a concretização do ODS 6 não consegue andar e também justamente sobre essa poluição, que não afeta só as comunidades em volta, mas toda a região e também o ecossistema, né? Porque as geleiras, os glaciares, eles estão sendo completamente destruídos. E o nosso terceiro âmbito, que seria o de fiscalização, como o Chile e as leis do Chile atuariam em relação a esse projeto, em relação às consequências desse projeto. Afinal de contas, o governo chileno ele estabeleceu a finalização desse projeto por volta de 2018 e ele ainda recebeu uma multa, da mineradora porque eles tinham um contrato pré-estabelecido só que eles conseguiram reverter isso e não pagar a multa, mas a mineradora teve que sair do país e eles ficaram com as consequências. Então, assim, é como o Chile estaria lidando com isso na forma da fiscalização e como a Barrick Gold poderia ser culpabilizada e, apesar de ter deixado o país já, continuar sendo
um dos atores que poderia é, contribuir para a resolução desse problema. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Helena. Meu nome é Marina, eu estou no terceiro ano de Relações Internacionais. Só adicionando um pouco o que a Fer já disse, o nosso trabalho é um policy brief, então o objetivo final dele é a gente fazer recomendações para o nosso cliente. O nosso cliente, que no caso é o Ministério das Relações Exteriores do Chile. A gente primeiro queria que o nosso cliente fosse os povos indígenas que estavam sendo afetados por essa questão da contaminação das águas. Só que a gente reparou que se a gente desse recomendações para os povos indígenas, a gente basicamente estaria falando resistam mais ou façam vocês algo, sendo que é o principal o não objetivo do que a gente está estudando em lá para a América Latina. Então, os verdadeiros responsáveis não eram os povos que estavam resistindo, eram justamente uma empresa do Norte Global que vem aqui explorar os recursos da América Latina. Então, o nosso cliente, a gente mudou de foco e passou a ser o Ministério das Relações Exteriores do Chile. E a gente recomenda, através desses três níveis, jurídico, fiscal e ambiental, são três níveis, né? O jurídico engloba, na verdade, os três, mas é social, ambiental e fiscal. A gente tem as recomendações para que o Ministério das Relações Exteriores eles englobem mais e discutam mais esse tema sem lacunas. Então, esse tratado mineiro, o Código de Águas, tudo que o Ministério faz é muito raso. Então, ele não envolve uma abordagem cirúrgica sobre o assunto dos povos indígenas, nem menciona povos indígenas nessa questão da contaminação das águas, não menciona o ciclo da água, que nem a Fer falou, sobre o córrego, assim, o fluxo do rio. Então, tudo assim de documentação, de burocracia que o Ministério tem, é tudo muito raso. Então, essas são as principais recomendações que a gente tem, para o Ministério começar a levar mais em conta outros fatores, que nem é, tem fiscalização? Ok, mas como que é essa fiscalização? Vamos fazer um documento sobre como deve ser a fiscalização. A questão ambiental está abordando todas as questões da água, as definições de acesso à água, como é essa definição? Então, está dentro do glossário 6 do ODS, está dentro do glossário do ODS 6 da ONU. Então, essas são as nossas recomendações, é mais para o Ministério realmente se atentar e prestar mais atenção nessas coisas que geralmente são passadas despercebidas e que a gente só percebe quando acontece, por exemplo, em Pascoalama, que teve a contaminação da água e foi justamente mascarado e apoiado por essas documentações do Ministério, porque não tinha nada falando não pode. Muito pelo contrário, estava basicamente falando que pode e foi o que aconteceu, em Pascoalama. Muito obrigada pela apresentação. Agora passaremos a palavra, para a nossa última apresentação de pesquisa intitulada Corpo e Território como Resistência: Mulheres Latino-Americanas contra o Neoextrativismo, desenvolvida pela pesquisadora Camila Ferri. Você terá 7 minutos para apresentar sua pesquisa. Você tem a palavra. Obrigada. Primeiro de tudo, perdão pelo atraso, eu me perdi nas salas, demorei um pouquinho para chegar. E prazer, Helena. Oi, professora Rúbia. Prazer te encontrar de novo. A gente já se cruzou por aí em alguns momentos. Vou tentar olhar para a câmera para a gente se olhar, mas eu fico querendo olhar para cá para te ver. Bom. Estou aqui então para apresentar um pouco sobre a minha pesquisa de monografia, né? Eu estou no quarto ano de Relações Internacionais e aí a minha pesquisa de conclusão de curso. Como o trabalho das meninas, ele também já sofreu uma mudança de título. Hoje ele chama Corpos que Florescem, um estudo sobre a resistência das mulheres latino-americanas contra o neoextrativismo na América Latina, Ábia e Ala. E aí, para quem não sabe, Ábia e Ala é a forma como comunidades e povos tradicionais se autodenominam na América Latina. Enfim, porque a América Latina não é um nome autodado, né? Então, em todas as vezes que eu cito o nome América Latina na pesquisa, eu coloco a Abya do lado, porque eu acho que, enfim, faz sentido para aquilo que eu estou pesquisando. Bom, situando como que essa pesquisa começou, né? De onde ela veio.
Ano passado eu tive várias experiências de contato com mulheres que viviam em situações, em áreas impactadas pelo neoextrativismo, por atividades extrativistas, e escutei o relato de vida delas. Inclusive, um desses momentos foi no segundo Fórum dos Direitos da Natureza. Então, enfim, isso ficou muito na minha cabeça, esses relatos dessas mulheres contando sobre como aquelas atividades impactavam não o território delas, mas a vida delas, e aquilo era uma coisa junta, enfim. E aí isso ficou na minha cabeça, eu queria entender mais a fundo, eu queria pesquisar. E aí eu entendi que eu precisava dar um passo atrás, que era me situar onde é que isso estava acontecendo e estudar um pouco mais, enfim, um pouco mais a fundo de onde elas estavam falando, né? E aí, foi aí então que eu comecei a estudar sobre o neoextrativismo, estudar o que é o extrativismo. Então, o meu primeiro capítulo, né, minha primeira sessão, eu realmente defino o que é neoextrativismo e faço uma interpretação do neoextrativismo a partir de corpos feminilizados. Então, eu olho para os impactos que o neoextrativismo traz a partir da vivência das mulheres. E, enfim, e aí trago toda a discussão do consenso das commodities e que a Maristela Svampa vai trazer para os anos 2000. Inclusive, recentemente eu encontrei um texto dela junto com outro autor, que eu não vou lembrar o nome agora, que ela fala sobre a passagem do consenso das commodities para o consenso da descarbonização. E eu queria ter encontrado esse texto um pouco antes, eu quero muito incorporar ele na minha pesquisa, porque é o que vem acontecendo a partir de 2010, mas o quadro meio que permanece, que é enfim, uma máscara diferente para a manutenção desses projetos extrativistas. Então, nos anos 2000, a gente incorpora nos governos as cosmovisões, então o bem viver, por exemplo, nas constituições, mas a gente permanece com o extrativismo, né? E agora, nos anos 2010 para frente, a gente, enfim, extrai lítio do sul global para promover transição energética verde, né? Então, é só uma nova roupagem, e aí eu tô, enfim, nesse esforço final de tentar incluir isso também de alguma forma na minha pesquisa. Mas, e aí eu trago também no meu primeiro capítulo a ideia, a noção de que as mulheres, elas são as mais impactadas e por isso elas acabam sendo protagonistas de resistência. E aí, o meu objeto de estudo, então, é a resistência dessas mulheres, porque o que eu quero identificar é essa noção outra de resistir, que é a noção do corpo-território. Então, a ideia de que o corpo faz parte da terra, a terra faz parte do corpo, um não existe sem o outro, e que de fundo ainda tem a discussão de que isso tudo é coletivo. Então, não é o corpo individual, mas também é o corpo da comunidade. E e aí, o meu esforço do segundo capítulo é entender o que é corpo-território, então buscar de onde vem, quem está falando sobre isso, como que isso foi sistematizado, o que tem sido um esforço um pouco difícil, porque eu estou fazendo um trabalho, uma pesquisa acadêmica, mas eu estou trabalhando com conceitos, ideias e sistematizações que muitas vezes não vêm do campo acadêmico, então fazer essa conversa de modelos mesmo, né, de formatos, tem sido um esforço difícil, mas interessante. E aí a minha ideia agora para o final, né, estou caminhando para o final, é verificar nos próprios relatos dessas mulheres, que foi de onde eu parti, essa noção outra de resistir, que vai colocar luz, então, para os embates de simbologia, por exemplo, que o extrativismo causa. Então, enfim, fragmentação territorial, e aí tem a cosmovisão dos povos indígenas contra as cosmovisões das grandes empresas, e como que na fala delas, essa noção de que o corpo faz parte do território e de que não existe vida humana sem que haja vida no território, e como a memória, a história está ligada com aquele território. Então, eu lembro, por exemplo, no ano passado, no encontro de economia ecológica, eu conheci uma mulher que vivia num lugar, ela era de uma comunidade ribeirinha, e ela vivia num lugar onde uma empresa de energia, enfim, tirou toda a população de lá e realocou em outros lugares. E algo que ela falou que me chamou muita atenção era que não adiantava realocar ela para outro lugar, porque a história dela e a conexão dela era com aquela parte do rio. Ela sabia como era o ciclo daquela parte do rio, ela conhecia os peixes daquela parte do rio. Não adiantava realocar ela para um outro pedaço do rio.
Então, enfim, a minha ideia, né, meu esforço final agora é realmente fazer essa verificação, né? Que é o grande objetivo da minha pesquisa, é verificar nesses relatos essa outra maneira de resistir dessas mulheres que, enfim, são indígenas, ribeirinhas, quilombolas, é, membros de comunidades caiçaras, como elas enxergam e entendem o mundo a partir dessa outra cosmovisão. E aí vem até uma grande questão sobre a minha monografia. Ela demorou um pouco para sair do lugar, porque eu fiquei num embate bastante grande se eu ia seguir por esse caminho que eu segui, ou se eu ia seguir pelo caminho da disputa ontológica e do debate de cosmovisões, e aí entrar no campo da cosmopolítica. Mas eu não me senti pronta e preparada, é um debate um pouco mais complexo, que eu entendi que eu não estava preparada ainda, mas que me interessa muito. É, enfim, outro grande desafio que eu tive foi realmente em adequar o modelo, porque estou estudando agora, por exemplo, agora que eu estou nesse esforço de buscar o que é corpo-território, enquanto conceito, enquanto metodologia, como é difícil enquadrar essa discussão num modelo de pesquisa tradicional que a gente, enfim, costuma fazer no mundo acadêmico, né? Porque a gente está lidando com outras formas, né? Com outras maneiras. Então, eu estou estudando agora, por exemplo, cartografias corporais, e aí eu estou, meu Deus, como eu vou incluir desenhos na minha monografia? Será que eu vou precisar é, reproduzir? Enfim. Então, esse foi um grande desafio, mas eu entendi que fazia mais sentido seguir pelo caminho que eu segui, não né, por esse caminho um pouco mais filosófico, digamos assim. Acho que, no fundo, acaba sendo até um debate filosófico, né, de ontologia. E, o meu próximo que eu vislumbro, né, para além assim, depois da conclusão dessa monografia, é fazer um trabalho de campo e aí sim, acho que talvez me aproximar um pouco mais desse debate de forma mais real. Então, enfim, pretendo seguir com a pesquisa para depois da graduação, para um realmente. Eu acho até engraçado falar uma pesquisa de campo, né? Acho que uma pesquisação de campo, enfim, que esse é outro lugar onde eu estou querendo, enfim, entender um pouco melhor. Mas acho que é isso. Muito obrigada, Camila, pela apresentação. Então, agora passaremos para os comentários da Helena. Por favor, fique à vontade para fazer seus comentários e sugestões a respeito das apresentações. Bom dia a todas. É um prazer estar aqui novamente. Eu fui convidada no passado para participar desse mesmo ciclo de debates e foi um momento riquíssimo. Eu fiquei muito realmente surpreendida com a qualidade dos trabalhos e novamente o primeiro aspecto que eu queria ressaltar é a qualidade dos trabalhos, né? A qualidade tanto escrita como oral, né? Como a, as alunas já têm assim uma facilidade de explicação, né, da análise em desenvolvimento. Eu acho isso realmente muito valoroso, né, que todas se apropriem. A gente é muito bom, às vezes, a gente vê pessoas apresentando grupo de pesquisa e fala aquele que tem mais habilidade, ou que tem menos, não fala, e assim eu vejo que tem aqui uma apropriação coletiva do tema e que vocês conseguem muito bem explicar e sempre trazem muitas novidades em relação ao próprio paper. Então, eu queria dizer inicialmente que várias coisas que eu pensei em comentar, elas já aparecem na apresentação de vocês, então eu só vou reforçar alguns aspectos, né? Eu tenho mais familiaridade com alguns temas do que com outros, então eu já peço desculpas, assim, né? Talvez com alguma dificuldade de contribuir mais para algum tema do que para outro, mas novamente eu gostaria de parabenizar a todas as alunas realmente pelo esforço e pela competência e pela importância destes trabalhos. São trabalhos muito valorosos, são trabalhos que têm uma contribuição
social para além da contribuição acadêmica. Eu tenho uma formação em direito, mas meu doutorado é em antropologia, então eu tenho essa preocupação ética que os nossos estudos, as nossas pesquisas, elas possam se reverter em conhecimento e também em produtos que possam vir a contribuir para mudanças sociais que a gente se propõe a estudar, né? Então, eu acho muito valoroso isso. Eu reforço também que, assim, para além da faculdade, para além do âmbito acadêmico, essas pesquisas deveriam ser divulgadas, né, em outros ambientes que possam alcançar mais pessoas, porque vocês como alunas mulheres, trazem um exemplo muito importante, né, dessa contribuição que a academia pode dar para a sociedade. Então, agora eu vou passar para, seguindo a ordem que vocês apresentaram, para fazer as minhas considerações. Lembrando que aqui é uma conversa, então, assim, a gente pode ir conversando, né? E eu vou falando um pouco sobre quais são as minhas considerações, um pouco a partir das leituras que eu fiz, mas novamente já adiantando que muitas das considerações que eu vi já foram atendidas a partir da exposição de vocês. Então, assim, a primeira pesquisa em relação à mudança da política externa do Hugo Chávez é um tema muito interessante e importante, mas é um tema que eu não tenho tanta apropriação assim, nunca trabalhei em nenhum núcleo de pesquisa com essa característica, né? Até porque, como eu disse para vocês, eu tenho uma formação em direito e depois uma formação em antropologia, então eu fiz o inverso, eu fui do mais institucional para o mais etnográfico, né? Então eu não tenho esse conhecimento tanto das abordagens das relações internacionais, mas eu achei extremamente rico o trabalho, né? E assim, a primeira questão que me veio quando eu estava lendo o paper de vocês era em relação ao uso, à operacionalização do conceito de identidade. Mas no que vocês foram falando, eu me convenci amplamente de que vocês operacionalizam muito bem esse conceito de identidade, né, para o objetivo que vocês têm de conseguir entender como que há uma tendência de cristalização institucional dos padrões de ação do Estado, ao mesmo tempo há uma abertura para essa alteração. E eu acho que vocês fazem muito bem utilizando o caso aí da Venezuela a partir desse recorte também muito bem feito, né, do período em que Hugo Chávez ele traz uma proposta de política externa que altera um padrão, né, e coloca uma possibilidade, não sei se é uma possibilidade, né, de discurso ou de ação, isso eu queria perguntar para vocês, em relação isso é uma primeira pergunta, né, se vocês entendem que esse movimento, ele é um movimento mais do discurso, ou se ele é um movimento de ação, embora, como vocês, eu acho que não tinham ainda trazido, né, no paper, o que vocês vão falar do Petrocaribe, agora estou começando a entender que vai além da análise do discurso. Então, eu queria perguntar para vocês, primeiro, se vocês veem essa mudança, né, como uma mudança que vai aparecer no discurso, mas também se ela aparece nas ações do governo do Hugo Chávez, nesse período de 99 a 2003. E aí eu queria trazer para vocês um pouco como que a ciência política tem tratado o caso da Venezuela, são estudos que eu tenho mais conhecimento agora num período mais recente, né, mas que me parece interessante no seguinte sentido. Eu acho que o trabalho de vocês tem uma possibilidade de contribuição, inclusive teórica, extremamente importante, nesse sentido que vocês conseguem, né, muito bem exemplificar um caso de alteração de um padrão de comportamento do Estado, e eu entendo que essa explicação ela pode ser é,
possibilitada por um conceito que a ciência política hoje trabalha muito e que a Venezuela é considerado um caso exemplar, que é o conceito de populismo. O populismo é um conceito que tem algumas características, né? O populismo é uma forma, né, de regime político em que você tem é, muito central o carisma desse líder, né? Então, eu acho que existe essa possibilidade de explicação da existência de um carisma, né, do Hugo Chávez. Você tem também, dentro do conceito de populismo, uma ideia de não mediação de outras instituições, então uma narrativa da existência do nós contra eles, então talvez nós, América Latina, contra estados imperialistas. Então, eu não estou totalmente convencida de que seja algo operacionalizável, mas assim, quando eu estava lendo o trabalho de vocês, me veio essa ideia de pensar que o trabalho de vocês tem uma grande contribuição teórica e seria importante tentar explicar o que que faz com que seja possibilitada essa alteração é, desse padrão do Estado, né, e dessa identidade mais reificada para um novo padrão de atuação do Estado. Então, são essas as principais considerações que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. E eu queria perguntar assim, para mim ainda não está muito claro a metodologia. Vocês fazem uma análise de discurso interno e externo? Qual que é essa metodologia que vocês utilizam? Para o objetivo principal dessa pesquisa, que se eu entendi bem, é explicar essa mudança da política externa a partir do Hugo Chávez. Mas se não foi isso, eu agradeço também que vocês possam trazer explicações e peço desculpas novamente por não ser um tema que eu tenha tanto conhecimento assim. E obrigada, gostei demais das explicações e aprendi muito também, tanto do ponto de vista dessa teoria construtivista, que não é algo que eu tenho muito conhecimento, quanto também do histórico que vocês trouxeram no início da fala de vocês. Obrigada. Eu não entendi se a dinâmica é eu ir falando os três e vocês ou vão. Agora eu falo sobre os três de forma sequencial. Isso, pode falar sim. Tá ótimo. Agora, a segunda é, pesquisa, né, que vocês falaram que alteraram, eu não entendi qual é a alteração, qual é o novo título, né? Para mim tá água mole, pedra dura, minera, tanto até que fura. E se vocês puderem me trazer um novo título, é, qual é o novo título? É a laminar terceira, a la vencida. É uma análise dos processos de exploração mineral e sua relação com a gestão de recursos hídricos no Chile. É basicamente a mesma coisa que água mole e pedra dura, só que é um ditado chileno, então tem mais relação mesmo. Mas é basicamente o mesmo significado. Ah, tá. É, esse é um trabalho que eu tenho um pouco mais de aproximação, na verdade, tenho sim mais aproximação por eu, inclusive, nesse momento, estar trabalhando junto a comunidades indígenas, Pataxó e Pataxó Ranranran, que foram atingidas pelo rompimento da barragem aqui em Minas Gerais, né? Então, eu trabalho junto a uma comunidade atingida pelo rompimento da barragem, que justamente teve o rio contaminado, né? O rio que fica a 300 metros da aldeia, totalmente contaminado em função do despejo dos minérios. Então, eu trabalho numa equipe de pesquisa que faz um diagnóstico de danos a essa comunidade indígena, né? É, da mesma forma, eu acho que
vocês conseguem sintetizar e explicar muito bem, né, o que que é a pesquisa, como que vocês vão abordar essa pesquisa, né? Eu tenho aqui que vocês fazem sugestões, né? Pretendem fazer sugestões práticas para a comunidade indígena a fim de solucionar seus problemas sociais e ambientais depois da escassez hídrica. Mas na fala de vocês, eu acho que vocês mudam um pouco o foco, né? Que vocês primeiro, aí é uma pergunta, tá? Aí agora eu estou mesclando um pouco do que eu li com o que eu ouvi. Que vocês falam que não é interesse mais de vocês fazerem recomendações. Eu quero saber se permanece esse objetivo, né? Para os povos indígenas, mas mais para o Ministério das Relações Internacionais. Pelo que eu entendi na fala de vocês, vocês fazem uma guinada um pouco mais institucional, né, para propor recomendações voltadas para o âmbito das relações internacionais. Eu acho isso muito interessante, inclusive era um dos aspectos que eu ia trazer para vocês, né, da necessidade de poder entender realmente vocês mencionam o tratado, eu acho que não estava no paper, vocês mencionam o tratado, eu acho muito importante, né, vocês terem essa base a partir do tratado internacional, mas muito importante também entender o arcabouço jurídico institucional do licenciamento ambiental no Chile, para tentar entender em que medida, né, esse âmbito, principalmente da fiscalização, ele não se torna efetivo, né, e vai levar a esses impactos em relação a essa comunidade específica. Eu imagino também, né, pela minha experiência, que devem haver estudos de diagnóstico, né, e de licenciamento ambiental que devem trazer informações importantes para vocês. Então, agora um comentário mais de metodologia, mas para a minha formação, o que eu acho que é importante ser considerado é a questão realmente dessa especificidade de ser uma comunidade indígena. Então, quando eu ouvi de vocês falarem que o Código de Águas e também os arcabouços que vocês consultaram, eles não trazem uma diferenciação em relação a este aspecto, né, a seu impacto sobre comunidade indígena, isso me chama uma certa atenção, porque o que a gente percebe aqui no caso brasileiro é que a gente tem, e aí muito em função, inclusive, desse rompimento da barragem, né, alguns avanços jurídico-institucionais que colocam centralidade nessa especificidade de ser impacto sobre comunidade indígena. Eu acho isso extremamente importante, porque a gente está falando realmente de direitos específicos, né? E isso deve ser considerado numa pesquisa que está tratando de comunidade indígena. Então, assim, tentando ajustar um pouco a minha fala. Eu acho que eu tenho algumas considerações em relação à metodologia, né, que é essa questão mesmo de fazer uma análise mais jurídico-institucional do caso, mas se apoiando também no arcabouço jurídico-institucional nacional, né, indo além do tratado, e também, e aí é um comentário mais de uma antropóloga, né, um esforço, eu acho importante, de trazer a cosmovisão dessa comunidade específica, né, porque além de ser uma comunidade indígena, é uma comunidade indígena que tem uma etnia, né, e uma cosmovisão específica. Eu acho muito importante se apropriar e fazer um esforço mesmo de se debruçar sobre essa comunidade indígena, porque para mim é muito evidente quando a gente enxerga nós, né, que temos uma visão ocidental, né, do que seria soluções práticas, né, para essa comunidade, se para a gente é muito fácil pensar essas soluções práticas,
porque nós temos muito mais uma visão material do que sejam essas soluções, se a gente não leva em consideração a cosmovisão dessa população indígena específica, a gente perde a dimensão dos danos imateriais. Os danos imateriais que decorrem, por exemplo, né, não apenas de uma perda do cultivo, de uma perda do etnoturismo, mas das próprias relações comunitárias que são com toda certeza afetadas a partir do momento em que essas águas não podem ser usadas, né, para. E aí, no caso, eu não sei especificamente se levar tanto, né, mas para usos diversos, de lazer, de religiosidade, né? Então, eu acho muito importante se apropriar também dessa cosmovisão para que vocês consigam ampliar o leque de possibilidades de recomendação, se vocês vão chegar a isso, né? É, para esse território específico. Então, são, assim, eu tenho alguma dúvida em relação depois do que eu ouvi de vocês, em relação ao alcance dessas recomendações. Se vocês vão fazer recomendações mais no âmbito jurídico institucional para as relações, né, para o Ministério de Relações Internacionais, ou se é de interesse de vocês também fazerem sugestões em relação a soluções práticas para essa comunidade. Se esse for o caso, a minha sugestão seria realmente se debruçar um pouco mais sobre a cosmovisão dessa comunidade indígena para entender, para além dos danos materiais, quais são os danos imateriais decorrentes dessa mineração. Então, também deixo essas questões um pouco para vocês comentarem e verem se fazem sentido para vocês. E, finalmente, em relação à pesquisa, né, a monografia Corpo Território, eu confesso que fiquei muito assim entusiasmada lendo essa proposição, né, de pesquisa, de monografia muito atual e que também a mim muito me move hoje. E aí eu vou falar de forma muito informal que, por coincidência, eu estava lendo o livro da Eliane Brum, que chama Banzeiro ao Cotô, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. E aí eu queria te indicar esse livro que traz uma linguagem, né, a partir dessa perspectiva feminista, na abordagem que ela traz da próprio território amazônico. Então, uma linguagem que tem uma afetação que a mim me afetou muito, né, pela potência dessa linguagem, e tem um capítulo que chama A Amazônia Mulher. E eu achei muito relevante para a sua pesquisa, porque eu acho que ela está muito bem estruturada, você traz realmente conhecimento, faz proposições e coloca questões de nível avançado em relação a essas preocupações em termos de conceitos, em termos, né, de metodologia. Você cita aí hoje, né, que é muito comum a utilização desses mapas, né, do corpo território, e eu achei muito interessante, fiquei me perguntando assim, você fala de fazer uma análise de relatos das mulheres latino-americanas em contexto de resistência, né? E aí, o que me preocupou um pouco, mas eu acho que assim, você deve já pensar nisso, é em relação ao recorte mesmo de quem são essas mulheres, em quais países você quer trazer e por quê? Eu acho que sendo uma pesquisa, né, que você vai falar de vários países, não perder uma perspectiva comparada é interessante, isso traz um valor. E talvez aí eu vou dar uma sugestão, mas é uma sugestão muito, eu acho que assim, né, é feio fazer muita interferência, mas eu acho o recorte da Amazônia maravilhoso. E quando eu li, eu acho que assim, se você pega as mulheres, né, que resistem, né, no Brasil, na Colômbia, onde está a Amazônia, né, eu acho que seria um recorte, vamos dizer, uma dimensão espacial menos dispersa do que em toda
América Latina. Eu estou falando isso também porque eu acho que a única coisa que eu talvez não concorde é numa afirmação que você traz ao final, que você fala, embora os países, deixa eu ver aqui, embora os países apesar de progressistas, os governos latino-americanos da era do neoextrativismo ainda respondem a uma lógica capitalista moderna patriarcal. Eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas afirmações sobre serem países progressistas, né? Eu acho que a gente hoje já tem uma diversidade, eu não sei se a gente pode afirmar isso para todos os países da América Latina. Mas deixa eu ver o que que eu Hum, gostaria de falar. Então, essa seria mais uma pergunta, né? Quais são os países que você pretende fazer essa investigação em relação aos relatos, né? E também, e aí muito voltado para a experiência brasileira, o que a gente percebe que esses movimentos feministas, né, de resistência, principalmente das mulheres indígenas, eles têm levado a avanços jurídico-institucionais importantes. Então, tem um impacto também no âmbito institucional desses movimentos. Não que eu ache que a pesquisa só dos relatos seja insuficiente, eu não acho, mas eu acho que também, caso tenha fôlego, não sei se para esse momento, né, seria importante entender em que medida esses movimentos eles conseguem propor avanço jurídico-institucional nessa defesa, principalmente dos territórios, né, porque a gente sabe que você fala muito bem que há uma centralidade da questão territorial, né, a partir da defesa dos territórios, principalmente porque são territórios sagrados, né, como você disse no relato que você ouviu, né, eu acho que foi de uma ribeirinha, né, de uma mulher ribeirinha, né, não adianta o deslocamento, né, o deslocamento retira essa conexão sagrada com um determinado território. Por isso é importante considerar sempre essa dimensão que você já traz, a gente percebe que você tem amplo conhecimento já em relação à importância, né, a centralidade do território. E aí eu fiquei mais tocada agora na sua apresentação em relação a algumas das suas preocupações em relação aos conceitos, mas eu acho que, assim, eu como antropóloga, eu acho que a sua pesquisa ela é uma pesquisa que tem muito mais uma base antropológica, que não está preocupada tanto em comprovar conceitos, mas muito mais trazer vamos dizer, um refinamento dos conceitos a partir da sua experiência, de uma experiência etnográfica, ainda em segunda mão nesse momento, mas que você pretende aprofundar, como você disse, né, numa pesquisação de campo, e eu acho isso riquíssimo. Eu, como antropóloga, não tenho nenhum problema em trazer do campo as contribuições para um refinamento conceitual. Eu acho isso de extrema relevância, principalmente se a gente está falando de outras cosmovisões. Então, eu acho a sua contribuição riquíssima, acho que você não deve ter receio, né? Em fazer esse esforço, eu acho que ele é até hoje mais necessário do que propriamente trazer conceitos teóricos de cima, né, que vem num movimento de teoria e verificação. Eu acho que o que você faz é mais refinado, o que você faz pode contribuir muito mais para que a gente consiga realmente poder trazer a partir da visão mesmo, né, da experiência dessas mulheres, né, um olhar mais aprimorado sobre esse aspecto conceitual. Então, eu só reforço a importância mesmo do seu trabalho, e também da continuidade dele, né, a partir do trabalho de campo. Me parece que você tem todo o interesse e fôlego e para isso, então eu acho muito interessante mesmo, né? Então, não preocupar com dificuldade em enquadrar o modelo de pesquisa. O que você vai trazer vai contribuir, inclusive, para o refinamento dos modelos de pesquisa, porque o que a gente precisa é muito mais de gente em campo
fazendo pesquisa do que propriamente de gente pensando outros mundos, né? São outras visões de mundo, outras formas de luta política que para nós a gente precisa de construir pontes para a gente poder compreender e poder realmente trazer um olhar menos etnocêntrico, menos ocidental para essas novas formas de luta política. Então, muito parabéns pela sua pesquisa e eu fico à disposição, já que é uma monografia para a gente poder trocar. E sim, sugiro fortemente a leitura, e caso você queira, eu já li ele inteiro, eu posso, você me manda o seu endereço que eu posso te enviar o livro para que você possa ler, porque é muito potente essa interpretação da Eliane Brum da Amazônia é Mulher. Então, eu sugiro que você dê uma olhada também nisso. E quando você falou, para terminar, corpos que florescem, inspirado nesse livro, eu pensei, será que não é corpos que florestam? Então, é uma dica que eu gostaria de dar, porque eu acho muito potente a ideia de corpus floresta, que é a ideia que a Eliane Brum traz. Então, eu sugiro que você dê uma olhada nisso. Obrigada, eu aprendi muito com todas as pesquisas. Fico muito agradecida novamente pelo convite da Pacamp, da professora Rupi e da professora Patrícia. Quero que mande um grande beijo para a professora Patrícia e agradeço toda a confiança e espero ter contribuído em alguma medida para o trabalho de vocês. Muito obrigada, Helena. Agora eu passo a palavra para os apresentadores para que eles possam responder seus comentários. A gente vai por ordem, então. Bom, primeiramente, a gente queria agradecer, Helena, pelos seus comentários, as suas dicas. É, primeiramente, falando sobre a metodologia que nós temos usado, esse é um trabalho que nós temos desenvolvido para o curso de Teoria das Relações Internacionais. Então, ao final desse projeto, nós vamos desenvolver um vídeo ensaio em formato de documentário para falar sobre a nossa pesquisa. Mas, basicamente, a metodologia usada tem sido artigos científicos, livros e os discursos, né, do Hugo Chávez, principalmente porque ele tem discursos que foram muitas vezes polêmicos, de crítica e até mesmo ataque, principalmente aos Estados Unidos, ao então presidente Bush, né? E bom, como a gente está fazendo uma análise dentro da abordagem da teoria construtivista, a gente não focou muito no Petrocaribe, principalmente porque teria um risco da gente cair dentro de uma abordagem mais realista, uma visão mais realista. Principalmente porque a visão realista ela tem essa ideia de que os estados se comportam de acordo com os seus interesses de poder, eles são, como que fala? Eles têm a lógica de autoajuda, né? Então, diferentemente disso, você tinha até perguntado como que acontece essas mudanças das identidades, né? Segundo o Endt, que é o autor que a gente tem usado, as identidades elas são construções sociais. Então, essa mudança desse governo, essa mudança desse contexto histórico, né, com o governo de Hugo Chávez, principalmente por conta dos seus ideais bolivaristas, fez com que a sua visão, o jeito que o Hugo Chávez enxergava a Venezuela e a relação com os outros estados e o seu papel dentro do sistema internacional mudasse essa identidade que ele tinha. Além disso, você perguntou se tinha mais ação ou mais discurso. Bom, teve os dois, teve muitos discursos, né?
como eu falei, mas a gente teve bastante ações que foram importantes. É, as meninas vão falar mais um pouco de outras coisas, mas principalmente o Hugo Chávez. Ui, apoiou muitos movimentos de esquerda na América Latina, como a gente sabe. É, assim, o Hugo Chávez, a gente pode falar que ele tinha uma abordagem meio que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Então, é, ele teve uma aproximação mais militar com a Rússia, com o Irã, por exemplo. Teve um afastamento, né, das instituições financeiras globais, então do Banco Mundial, do FMI, e as meninas vão falar mais um pouco. Bom, além do patrocínio de campanhas de governos de esquerda, o Hugo Chávez também aumentou muito o seu fluxo de comércio com os países da América Latina. E a gente também tem a criação do ALBA, em 2004, que é a Alternativa Bolivariana para as Américas, que se contrapõe ao ALCA, que é a Área de Livre Comércio das Américas, proposta pelos Estados Unidos, que visava uma abertura dos mercados latino-americanos. Então, a gente tem que o ALBA se contrapõe a essa ideia, então, se contrapõe aos objetivos estadunidenses para aumentar a cooperação entre os estados latino-americanos, tanto no comércio como na economia, na política. Então, a gente tem que figuras importantes dos governos dos países latino-americanos se encontravam dentro do contexto do ALBA, tinham discussões, tinham trocas políticas importantes, tudo. Tudo isso sem a presença dos Estados Unidos na região, então é uma forte ação que a gente tem no período do governo do Hugo Chávez. Complementando essa parte, primeiramente eu queria reiterar e agradecer pelas suas contribuições, indo agora um pouco mais para a abordagem do questionamento da ação, o discurso mais voltado, mais para essa linha que é o tema da mesa de hoje, que seria a relação do petróleo. A gente pode perceber, a partir da nossa análise, que entre os anos de 1970 a Venezuela, ela teve um processo de nacionalização do petróleo, então teve a criação da PDVSA, que foi basicamente uma empresa estatal que ela controlava e administrava a exportação de todos os setores e projetos petrolíferos. E essa empresa, ela foi quem possibilitou a Venezuela de se tornar uma potência petrolífera internacional, conhecida mundialmente por isso. Porém, entre o final dos anos 1980 e início de 90, a gente pôde perceber algumas privatizações parciais e a abertura do capital estrangeiro, como a Ana Júlia comentou, o que gerou muitas tensões internas dentro da Venezuela. Então, isso foi um dos principais mecanismos e ferramentas até para a ascensão de Hugo Chávez, porque ele veio com um discurso de beneficiar o povo venezuelano, justamente porque é, ele acabou transformando a PDVSA em um instrumento político, porque antes ela era desassociada, ela não era tão associada ao governo, então muitos alegavam que ela beneficiava as elites da Venezuela, só que com a assunção do Hugo Chávez ao poder, a gente pôde perceber que teve uma crise no petróleo entre 2002 e 2003, e aí isso também foi usado como uma alternativa para a reestruturação e para alinhar os objetivos da empresa com o governo bolivariano, que era a perspectiva, né, da política externa do Hugo Chávez. Então, ele também aprovou a lei orgânica dos hidrocarbonetos, que afirmava que
governo ele deveria ter no mínimo 51% de participação em todos os projetos petrolíferos, e isso também contribuiu em todo esse processo. Então, como a gente apresentou, né, a questão posterior do Petrocaribe, que foi utilizado como uma ferramenta de diplomacia, de diplomacia regional para a Venezuela. Então, são essas as questões, né, que a gente considera que, por mais que tenham muitos discursos, também ocorreram ações efetivas, não ficou somente no campo teórico. Então, ele realmente é, mobilizou a sua política externa, tanto com ações, tanto com discursos para esse viés. Agora, falando um pouquinho sobre o populismo, né, que você mencionou, a gente pesquisou também um pouco sobre isso, mas como esse tema a gente pode ir por várias abordagens. Então, quem está ministrando a matéria de teoria das relações internacionais é a professora Patrícia Rinaldi, e aí ela realmente explicou para a gente que tinha como a gente abordar todos esses temas. Então, ir para uma questão mais ambiental, que tratasse do petróleo, ir para uma questão um pouco mais social, que tratasse desse populismo, porque o Hugo Chávez ele foi uma figura carismática muito importante, justamente porque ele utilizou desse carisma para conquistar as classes mais baixas. Então, a gente pôde ver que a classe popular, né, ela foi uma das principais aliadas dele durante o seu mandato. E também foi por conta dela que ele realmente conseguiu assumir a governança da Venezuela por tantos anos e se manter na governança. Mas a gente decidiu, né, por conta da mobilização do conceito de identidade no construtivismo, seguir mais para essa linha de política externa que coincide mais com o que a gente quer abordar na nossa pesquisa. Mas eu acho que era isso que a gente queria pontuar. Muito obrigada por todas as suas considerações. A gente está adorando trabalhar com isso e pesquisar mais a fundo. E com certeza a gente vai usar as suas considerações para ampliar a nossa pesquisa. Muito obrigada. Oi, Helena. Oi, professora Rúbia. Bom dia. Eu sou a Letícia, aqui do grupo do projeto de Pascoalama. E muito obrigada pelos comentários. A gente queria falar um pouco que a gente tinha escolhido, a gente tinha, na primeira versão assim do trabalho, a gente tinha até a comunidade indígena que a gente ia representar, que é. Peraí, deixa eu pegar o nome aqui rapidinho. Diaguita Huascaulina. Cautina. Ai, meu Deus, perdão. Mas a gente tinha até a comunidade que a gente ia representar, porque ela foi a comunidade mais afetada pelo projeto na época e sofre até hoje com os resultados com as sequelas do projeto. E para comentar um pouco sobre os comentários que você falou pra gente, as nossas recomendações elas vão voltar um pouco mais para a área fiscal e institucional. Porque, igual a Marina comentou na hora que a gente estava apresentando o trabalho, a gente tinha pensado em representar o nosso cliente ser essa comunidade indígena, só que a gente achou que as recomendações que a gente fosse ter iam ser muito. Não que não iam dar certo, mas a gente achou que, tipo, a gente ia passar as recomendações e eles e a comunidade ia ter que pressionar o ministério, ia ter que pressionar o governo de alguma maneira, ia, às vezes ia dificultar muito o processo, para às vezes essa recomendação ser posta em prática, do que se a gente mudasse o nosso foco, o nosso cliente e ser o Ministério das Relações Exteriores do Chile. A gente achou que pelo tratado ter esse perfil mais jurídico e de leis, tudo ia ser mais fácil se o nosso cliente tivesse o poder de mudar as leis e de criar novas leis. A gente achou que as recomendações fariam mais sentido para tentar ajudar a resolver esse problema se o nosso cliente tivesse um poder de influência ali um pouco maior do que a comunidade indígena. Oi, Helena, eu sou a Alice, também do trabalho sobre Pascoalama. Queria agradecer seus comentários, suas ideias
Eu acredito que um ponto que você falou que eu não tinha pensado Gente, só um sobre. minutinho, é porque a minha bateria do computador vai acabar se eu não pegar agora. Só um minuto. Tá bom. Foi a hora que caiu? Pronto, gente. Imagina. Eu posso continuar? Bom, o que eu ia comentar é sobre uma ideia que você deu sobre aprofundar um pouco mais sobre a comunidade indígena. Eu acredito que foi um ponto que a gente não pensou. E realmente é uma ideia muito interessante, porque faz muito sentido para o nosso trabalho, faz uma diferença muito grande, principalmente para a gente mostrar como é na prática, como que foi na prática esse impacto, né, na comunidade indígena, não somente no acesso à falta de água, na falta de, enfim, serviços básicos, né, mas também para mostrar que tem um sentido muito cultural, tem um sentido muito identitário mesmo deles que impactou muito, sabe? Então, realmente foi um ponto muito interessante que você trouxe e eu tenho certeza que vai ser muito benéfico para a gente, vai ser muito valoroso, assim. Então, muito obrigada pelos seus comentários e pelas suas ideias. Helena, queria agradecer também pelos seus comentários. Uma coisa só que eu vou comentar é que eu acho que o nosso trabalho ficou um pouco mais restrito. Aqui, assim, dá para ouvir melhor? Tá. Nosso trabalho ficou um pouco mais restrito a essa parte realmente jurídica e de fiscalização por conta do tratado. E aí, a gente foi descobrir que a questão da fiscalização ela é muito complicada justamente por ser um tratado binacional e que o controle, né, ali da fiscalização, ele não existe um consenso entre os dois países. Então é assim, Chile, você fiscaliza o seu da forma que você quiser, e Argentina, você fiscaliza o seu da forma que você quiser. E a gente pensou que talvez uma reestruturação disso fosse mais interessante. Acho que é por isso que o nosso aborda tanto o jurídico e o institucional. Acho que você viu o trabalho um pouco antes, aí a gente fez muitas mudanças, a gente está em constante alteração, assim, então ele está muito diferente realmente, mas acho que a gente mudou justamente por isso, é o que a Marina falou. A gente tava com esse pensamento de, vamos, recomendar para a comunidade, mas assim, ela foi quem foi afetada. Então, a responsabilidade recai também a alguém que seja maior que isso. Então, no caso, o Ministério das Relações Exteriores, para tomar medidas pelas quais eles seriam responsáveis. Mas eu acho muito válido isso que você também falou, sobre a gente analisar a perspectiva da visão deles, né? Porque, primeiro, eles foram os afetados, e segundo, que eles têm a visão do campo realmente que a gente não tá podendo ter, né? Acho que é isso. Só complementando, muito obrigada, Helena, mais uma vez pelos comentários. Só adicionando o que as meninas falaram, a gente procurou que o Ministério fosse o nosso cliente justamente porque é ele quem pode realmente fazer uma mudança, não só uma mudança no sentido de ajudar as comunidades indígenas, povos indígenas, no caso, essa comunidade de Aguita, né? Então, a gente queria fazer, porque eles são o que tem o maior. A gente queria que eles parassem para pensar e lembrassem que, sabe, é muito mais do que isso. Então, não é só a contaminação, são pessoas que dependiam daquelas águas e que tinham o próprio. A subsistência delas dependiam daquela água, então isso é uma coisa que a gente percebeu, que a empresa Barrick Gold do Canadá, eles vieram aqui com, assim, as mesmas desculpas de sempre, falando que a mineradora ia dar emprego, ia empregar os povos que estavam ali, os povos originários, e nem levou em conta que eles já tinham formas de subsistência, eles já tinham os empregos deles, e como a Fer falou, eles sempre vendiam muita uva, vendiam muita vinho, eles tinham assim.
formas de subsistência que já eram suficientes para eles se manterem ali, se manteram por anos, e daí chega uma empresa canadense falando que vai dar emprego, sem considerar os interesses deles, e a gente quis que o Ministério considerasse que já tinham pessoas ali, talvez se fossem pessoas que não fossem indígenas, eles fariam algumas mobilizações para talvez não passar por cima, mas por ser comunidade indígena, eles ficam meio esquecidos. Então a gente queria que o Ministério lembrasse dessas pessoas e é por isso que a gente quis que as nossas recomendações fossem para eles, mas ao mesmo tempo, eu acho que com os seus comentários a gente percebeu que a gente quis exigir que eles lembrassem dos povos indígenas, mas às vezes até a gente esqueceu um pouco deles. Então, na hora da gente é, colocar as recomendações do que os povos indígenas querem, a gente poderia ter considerado melhor o que eles realmente querem, sabe? Não a gente falar, eles querem isso ou eles demandam isso. Então, foi uma tentativa nossa, a gente tentou entrar em contato com essa comunidade, só que a gente não teve resposta. É muito difícil entrar em contato assim, mas a gente pode. Foi uma ótima observação sua, aliás, para a gente procurar melhor o que realmente esses povos demandam e não a gente falar eles demandam isso. Gente, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar com vocês. Vocês já devem conhecer, mas lendo o trabalho de vocês, eu pensei no princípio orientador da ONU, da relação de direitos humanos e de empresas, que colocam como responsabilidade tanto do Estado quanto das empresas pensar em avanços, né, jurídico-institucionais a partir desses impactos, né? Então, eu acho que é também uma forma de mostrar que já existe uma recomendação internacional, né, de uma atuação do Estado no sentido de revisar suas próprias legislações a partir desses casos, né? Tanto no caso, né? Poderia ser de prevenção, mas não é mais o caso, mas também no caso de danos e impactos. Então, eu também acho que é uma base normativa importante para vocês. Perfeito, muito obrigada. Helena, obrigada. Dá para me ouvir bem? Eu não tô. Tá. Obrigada pelas considerações, pelos comentários. É muito bom sempre ter uma terceira leitura, né? Que não minha, que não da minha orientadora, e principalmente de uma pessoa do campo da antropologia. Acho que foi algo que você notou bem, assim. Enfim, a minha formação é em relações internacionais, eu estou numa faculdade de relações internacionais, e aí ter esse olhar mais da antropologia que realmente dialoga bastante com o meu trabalho foi muito importante, então muito obrigada. É, o livro da Eliane Brum está na minha lista de próximos a serem lidos faz tempo. Acho que foi uma indicação muito boa, assim, foi um momento muito bom, porque realmente essas questões que você apontou, então, de pensar um recorte, e aí talvez recortar para a Amazônia, e essas afirmações que acabam ficando, que acabaram ficando generalistas, né? Então, tipo, apesar de progressistas, e aí eu tô falando da América Latina toda. É algo que me incomoda no trabalho e foi uma grande dificuldade minha conseguir fazer esse recorte tanto temporal e geográfico, mas que, enfim, eu optei por pesquisar mesmo e ir aprendendo enquanto escrevo. Mas as suas considerações de pensar a Amazônia foram. Vou levar realmente para frente, inclusive porque eu trabalho no começo, estava pensando só em Assunir, então eu ia trabalhar ali só com as mulheres resistindo em Assunir, no Equador. Mas, enfim, eu fui entendendo que talvez faria sentido expandir um pouco mais e trazer outras perspectivas, principalmente por conta das autoras que eu estou trabalhando. Então, a Lorena Cabinal, que é guatemalteca, enfim, de origem indígena. Então, mas realmente acho que trazer talvez um recorte amazônico e não falar da América Latina como um todo possa ser uma boa opção, um bom caminho para conseguir lidar com essas generalizações. Elas aparecem em alguns outros momentos também na pesquisa.
Então, muito obrigada. Sobre esses avanços jurídicos e institucionais, também foi algo que no começo eu estava trabalhando, então estava pensando o Tratado da OIT, eu acho que é 169, que fala sobre os direitos das comunidades e povos indígenas, mas eu entendi que eu não queria seguir por esse caminho, e aí tive que optar. É muito interessante ver o resultado dessas resistências enquanto meios institucionais, inclusive porque é interessante ver como que essas cosmovisões são, né, colocadas à força dentro de um sistema jurídico, por exemplo, que não parte desse lugar, desse olhar de mundo, mas eu achei muita coisa, e aí eu decidi não, decidi dar esse passo atrás. Então, bom, acho que de forma geral é isso, e essa coisa, né, que você trouxe de qual vai ser o recorte, né? Quem são as mulheres, quais países? Eu tô exatamente nesse momento de olhar para isso, então eu acho que o seu comentário foi muito certeiro, enfim, de trazer a Eliane Brum e a ideia de talvez pensar a Amazônia, inclusive porque eu venho já de um histórico que eu estava estudando ali o Equador e a Suni, que está ali no coração da Amazônia, né? Então, eu sabia que eu ia me deparar em algum momento de novo com esses questionamentos, mas é isso, assim, acho que seus comentários foram muito, muito ricos, muito obrigada. Eu ia ler um trechinho da Eliane Brum para você. Posso? Claro. Página 38. Na Amazônia, esse mesmo momento marca o crescente protagonismo das mulheres nas lutas contra a aniquilação. São elas que passaram a responder ao controle do corpo da floresta, dispondo coletivamente seus próprios corpos na vanguarda dessa batalha. E isso em todas as frentes, da institucional à refrega no chão. As mulheres compreendem que se trata de um corpo só. A violação de um é a violação do outro. Nossa, é muito. É isso, assim. Já pode ser epígrafe da minha monografia. Obrigada, Helena. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um grande prazer novamente. Obrigada, Muito, professora Rúbia. muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a plateia do evento. Algum comentário, pergunta ou sugestão da plateia? Vou passar o microfone, peraí. Acho que é melhor para outro lado. Não, não precisa. Bom dia, Helena, professora Rúbia e colegas apresentadores de hoje. Primeiro, queria parabenizar a todos, pela coragem de se inscrever no evento, de estar aqui 8 horas da manhã trazendo seus trabalhos. É, eu tenho um comentário para o grupo das meninas da minha sala, Marina, Fernanda, Letícia e Alice, e um comentário para Camila, porque eu não consegui assistir a apresentação de vocês, meninas, que eu cheguei atrasada. Mas achei muito interessante o tema que vocês trouxeram da política externa venezuelana, né? E eu fiz um trabalho de análise de política externa também sobre a Venezuela. Então, se eventualmente quiserem trocar uma ideia, eu não tenho muito a contribuir, mas acho que vocês teriam mais para me ensinar mesmo. E sobre meninas do Policy Brief. Primeiro, parabéns, o trabalho de vocês achei que está muito coeso, o que é uma dificuldade que eu estou tendo fazendo esse trabalho. Então, assim, parabéns pelo esforço de vocês. Eu queria mais pontuar, assim, que eu acho que a fiscalização é uma recomendação muito acertada que vocês trouxeram, porque no breve que eu pude ver sobre povos indígenas na América Latina, né, para a pesquisa da minha iniciação científica sobre a cooperação Sul-Sul, eu vi que realmente tem uma escassez de registros, de dados nesse sentido, né, de levantamentos para poder gerar políticas públicas. Então, esse é um passo muito importante que eu acho que vocês trouxeram. Imagino que vocês estejam relacionando com o Quijano, né, na bibliografia obrigatória. Então, assim, achei muito bom, o trabalho de vocês. Outro comentário que eu queria fazer é só da empresa, que eu achei interessante que vocês trouxeram, assim, brevemente na fala, que ela é do Norte Global, né? E a Barrick Gold, eu tava vendo que ela é do Canadá. E o Canadá tem muitas políticas fortes, né, na questão climática e de energias renováveis. Então, eu acho interessante, talvez, se esse é o ator para o qual vocês, na verdade, vocês estão direcionando para o Ministério, né? Mas, enfim, é interessante
talvez, não sei, se já devem ter levantado tudo, opções políticas e tal, mas eu fiquei pensando, assim, a divergência das políticas que a empresa promove dentro do Canadá para como ela está executando essas políticas na América Latina aqui, né? Só ficou uma reflexão, assim, que ficou na minha cabeça mesmo do trabalho de vocês. E para Camila, queria te parabenizar, o tema achei muito interessante. Eu estou indo numa rota similar assim para minha monografia, então gostaria muito de trocar uma ideia, mas isso que eu queria falar assim para você. Gostei também do texto que você mencionou brevemente da SVAMPA, que seria o consenso da descarbonização a partir de 2010. Se você quiser, acho que agora o evento está chegando ao fim, né? Mas comentar depois sobre isso, porque eu cheguei a ler o consenso das commodities para fazer a minha pesquisa, mas aí, conversando com a Patrícia Borelli, ela falou para mudar o foco para 2010, que faz total sentido, estudando a transição energética, né? Então, gostaria muito de trocar essa ideia de bibliografias e tudo mais. E acho que é isso, gente. Foram só comentários mesmo. Parabéns pelas pesquisas. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim do nosso evento. Eu passo a palavra para os apresentadores fazerem suas considerações finais, se vocês tiverem alguma. Quem quer começar? Ah, chegou. É, bom, acho que em nome do grupo aqui, a gente gostaria muito de agradecer a você, Helena, por disponibilizar um pouco do seu tempo, vir ouvir um pouco sobre o nosso trabalho, fazer seus comentários, sugestões. Acho que eles foram muito válidos, vão contribuir muito para a nossa pesquisa. Ela ainda está ela ainda está caminhando, ela está em progresso, então vai ser muito válido todas as suas ideias. E acho que é isso, a gente tem um pouco de dificuldade de trabalhar com a América Latina, como a gente já falou, porque é um tema que a gente acaba não vendo tanto assim na faculdade. A gente tem uma matéria muito específica para isso agora, mas nos outros anos é muito mais sobre Europa, enfim, a gente falando sobre Ásia também. Então acho que são contribuições muito válidas para um assunto que a gente não domina, mas que a gente quer entender, quer saber um pouco mais sobre. Quer acrescentar? Ah, é isso. Obrigada, Rubia, também pela presença. É isso. A gente vai passar para o próximo grupo. Obrigada. Já. Bom, primeiro para Mariar, claro, a gente pode conversar, a gente pode trocar. Quando eu estava nesse momento de pensar minha monografia, foi muito difícil, porque ir por esse caminho é muito difícil num curso de Relações Internacionais, que a gente sabe que é um curso bem tradicional, e como as meninas falaram, a gente vai ver a América Latina no final do curso e ver essas questões de forma. A gente vê, mas é de forma um pouco aprofundada, porque não tem tempo, então eu entendo a sua dificuldade, a gente pode sim trocar. Quero agradecer as professoras, quero agradecer a Helena, a professora Rúbia, e o espaço foi muito importante para minha pesquisa. Como eu falei, um terceiro olhar é sempre enriquecedor. Obrigada, Ina, obrigada a todo mundo. Bom, eu acho que o nosso grupo também queria agradecer, como todo mundo falou, agradecer pelo evento, parabenizar o Série Facamp por estar promovendo um evento como esse, é muito importante também, e eu acho muito legal a gente também ter acesso a temas muito diferentes. Então, como as meninas falaram, o eixo temático da América Latina é um tema que a gente não tem muito acesso. A gente vai, pelo menos nós que estamos no segundo ano de Relações Internacionais, vamos ter contato no ano que vem, mas é muito legal já ir trabalhando com ele no finalzinho desse ano. E queria agradecer também a disponibilidade da professora Rúbia e também da professora Helena. Todos os comentários foram muito benéficos. Muito obrigada. Nós agradecemos muito.
Então, encerramos assim a quarta mesa do sexto ciclo de debate discente do Série Facamp. Gostaríamos de agradecer a presença da Helena pelo excelente debate com nossos alunos. Agradecemos a presença de vocês, alunos, professores e convidados, e aproveitamos para convidar vocês para as próximas mesas do ciclo que ocorrerão hoje. Meio-dia, na sala 1605, teremos a mesa 5, intitulada Europa, frente às intervenções humanitárias e à crise migratória, e a mesa 6 ocorrerá à 1h30 com o tema Neoliberalismo e o papel das grandes corporações nas relações internacionais. Contamos com a presença de todos. Obrigada e bom dia. Muito obrigada, Helena. Obrigada, pessoal. Obrigada, Helena. Foi muito bom te ter aqui. Tenha um bom Obrigada, dia. Tchau, bom tchau. dia, tchau. Tchau, pessoal aí. Vou parar de gravar então aqui.